Eu recebi uma mensagem que acabou me tocando bastante. Era de uma mãe, né, que o filho tem alteração do neurodesenvolvimento e ela queria saber sobre como que o tratamento ele poderia estar influenciando, né, no comportamento dessa criança, como que poderia estar influenciando na qualidade de vida. E aí eu vim trazer aqui essa informação, mas não só para as crianças que têm transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, depressão, também a parte do próprio TEA, né? Então eu quero trazer aqui porque assim, para todas essas alterações, como por exemplo uma ansiedade, uma depressão, um toque, enfim, tudo isso são coisas que estão relacionados com o processo também de neuroinflamação, e isso vai sofrer influência diretamente dos nossos nutrientes. Por que que isso acontece? Porque os nossos nutrientes, né, os nossos neurotransmissores, na verdade, para eles serem formados, eles precisam desses nutrientes. Então eu vou dar um exemplo para vocês, que é a serotonina, que está muito relacionada, por exemplo, com a parte de ansiedade, de depressão, de irritabilidade, de impaciência, enfim. Quando eu não tenho vitaminas do complexo B, e aí, no caso da serotonina, entra muito a questão do metilfolato, que é a vitamina B9, a vitamina B6, que é a piridoxina. Quando nós não temos, por exemplo, o triptofano, que é um aminoácido, que é uma proteína, que é um aminoácido essencial, ou seja, que é uma proteína que o nosso corpo ele não consegue produzir. A gente precisa absorver isso através da alimentação. Junto com isso, a gente não tem uma flora intestinal saudável, isso acaba comprometendo a nossa produção de serotonina. E quando a gente pega, né, se a gente for parar para pensar num antidepressivo, por exemplo, que é muito comum a gente ver às vezes as pessoas utilizando. O que são os antidepressivos? Eles, a maioria das vezes, eles acabam sendo um inibidor da recaptação de algum neurotransmissor. E o que isso significa? Só para vocês entenderem. Aqui, né, nós temos lá o nosso neurotransmissor sendo formado. Ele vai lá, vai na fenda sináptica, faz o efeito que ele tem que fazer e depois, gente, ele retorna. Por isso que o nome desses principais antidepressivos, que a gente age, por exemplo, na via da serotonina, que é como, por exemplo, fluoxetina, sertralina, enfim, o nome é inibidor da recaptação. Por que recaptação? Porque ele bloqueia a volta. Então ele faz com que esse neurotransmissor ele fique mais tempo agindo nessa fenda. Então, isso faz aí com que o paciente acabe melhorando esses sintomas quando ele tem falta de determinados neurotransmissores. Só que qual é o grande ponto aí? Como que eu vou bloquear a volta de uma coisa que não foi? Então, por isso que às vezes você começa a usar antidepressivo e aí às vezes você tem que colocar doses mais altas, às vezes você precisa entrar com um segundo antidepressivo, um terceiro, enfim, e no final das contas você nunca tem 100% de melhora daqueles sintomas. Por quê? Porque na verdade o que a gente precisa é entrar com a formação desse neurotransmissor. Óbvio que tem determinadas situações que a gente vai precisar. Bom dia, Yasmin, querida. Bom ter você aqui. Então, assim, por isso que às vezes a gente até vai precisar, às vezes, bom dia, Fê. O que acontece? Às vezes a gente vai precisar, sim, usar o antidepressivo, enfim. Só que quando a gente resolve a causa base do problema, que é essa deficiência de nutrientes, você aumenta a formação do neurotransmissor. Isso faz com que você não tenha tanto essa dependência desse antidepressivo. Também, às vezes, você pode usar, por exemplo, doses mínimas. Então, assim, eu tenho, graças a Deus, assim, experiências maravilhosas com relação a isso.
pessoas que sofreram durante muitos anos com depressão, com ansiedade e que depois que começaram a resolver de fato, né, esse intestino, melhoraram o aporte nutricional, conseguiram inclusive até deixar de usar o antidepressivo. E aí que é o ponto que eu quero chegar. Então, às vezes, a gente tem crianças que estão sofrendo, por exemplo, com TDAH, até mesmo com síndrome autista, tá? E que, se você tem esse processo de neuroinflamação acontecendo, tá? Por quê? Porque esse intestino, ele fica cheio de buracos. Com o passar dos anos, principalmente dependendo aí de predisposição genética, uso de antibiótico, uso de corticoide, às vezes também, né, uma introdução errada de determinados alimentos, uma introdução precoce, por exemplo, da proteína do leite, o próprio glúten, enfim, tudo isso faz com que você altere essa parede desse intestino, você aumente esse processo inflamatório e você não consiga, de fato, absorver os nutrientes como deveria. Porque às vezes você simplesmente não está ingerindo mesmo. Segundo, que às vezes você está literalmente fazendo cocô caro, porque às vezes por mais que você esteja suplementando, esses nutrientes eles acabam indo embora, porque esse intestino, às vezes ele não tem ali condições de fazer uma boa absorção, até mesmo porque você vai ter comprometimento, por exemplo, de enzimas digestivas. As enzimas, elas são responsáveis por fazer a quebra dos nutrientes. Então, se eu tenho um processo inflamatório acontecendo no meu intestino, eu vou ter uma dificuldade de formar essas enzimas digestivas. Então, você vai, às vezes, consumir determinados nutrientes, porém, você não vai conseguir quebrá-los. Então, automaticamente, você não absorve. E sem contar também que você perde um pouco essa função, né, que é a função do intestino, que é o que? De filtrar as coisas boas e eliminar as coisas ruins. Então, toxinas, essas proteínas grandes, elas vão acabar passando por essa parede desse intestino. E quando essas substâncias elas entram em contato, né, no nosso organismo, o nosso organismo entende que aquilo dali é um corpo estranho. Então, o que ele faz? Ele começa a desenvolver células de defesa para poder atacar aquilo dali. E é nesse processo que a gente acaba aumentando muito neuroinflamação. Por quê? Porque existe uma conexão, gente, muito grande entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Então, essas células inflamatórias, elas atacam sim o nosso cérebro. E aí é o momento em que a gente pode ter a piora, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, crianças com TOD, com TDAH, com autismo e até mesmo a própria depressão, ansiedade, crise de pânico, enfim. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês é a importância da gente olhar de fato para esse intestino e melhorar o aporte nutricional, melhorar a parte de absorção. Então, se eu pudesse falar aí para vocês, diante de toda essa situação, eu falo que, assim, às vezes uma suplementação de enzimas digestivas é fundamental para que você possa, de fato, quebrar esses nutrientes, tentar tirar os alimentos que são os alimentos mais inflamatórios, como, por exemplo, glúten, leite, soja. Por quê? Porque todos eles são proteínas muito grandes, são proteínas mal digeridas, que quando elas entram em um intestino, que é um intestino que está cheio de buraco, elas passam e o teu organismo não reconhece. E aí acaba desenvolvendo essas células de defesa. E isso, gente, inclusive, pode fazer com que você venha desenvolver uma doença autoimune. Então, às vezes, a gente tem aí o próprio hipotiroidismo acontecendo por causa disso. Aumentou muito os casos nos últimos anos. Isso tudo em consequência aí da própria Covid que nós tivemos, né? Enfim. Então, quando a gente pensa aí no equilíbrio desses neurotransmissores, se eu estiver falando de serotonina, e aí, gente, anota isso, tá? Agora vamos para a parte prática, eu já falei um monte de coisa de conteúdo.
Então, o que eu preciso para poder melhorar determinados sintomas, tá? Então, vamos lá. Serotonina. Eu preciso de triptofano, tá? Que presta atenção numa coisa. Dependendo de como tiver o seu intestino e você faz uma suplementação de triptofano propriamente dito, tá? Que às vezes é muito comum da gente encontrar nas lojas de suplementação. Esse triptofano, dependendo de como tiver o seu intestino, ele pode pegar uma outra via, que é a via da quinurenina, que não é uma via que vai ser uma via legal e você pode ter uma piora de determinados sintomas. Então, se você tiver que suplementar o triptofano, o que eu aconselho é, como você não sabe como que está o seu intestino, é você utilizar o 5-HTP, e aí eu gosto muito de utilizar o Crocus sativus, tá? Que tem aí a mesma função e no caso vai servir aí realmente de substrato para essa formação de serotonina. Junto com isso, é importante também fazer a suplementação das vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, em especial vitamina B9, vitamina B6, tá? Equilibrar aí realmente esse intestino. Então eu falo muito mais às vezes da gente utilizar os próprios pré-bióticos ou então aumentar o consumo de vegetais, de fibras, porque é muito mais importante isso para a gente poder formar uma flora intestinal saudável do que os próprios probióticos. Então tem sim a utilidade dos probióticos, mas dependendo de como tiver o intestino, às vezes pode não ser legal. Então por isso que eu oriento muito mais você aumentar o aporte de fibras da dieta, tá? Então basicamente serotonina, a gente pensa nesses nutrientes. Dopamina, que é uma outra substância, que é um outro neurotransmissor que também é fundamental para a melhora da nossa qualidade de vida. A falta da dopamina, ela está relacionada, por exemplo, com cansaço, com indisposição, tá? Ela está relacionada com falta de libido, com vontade de doce, procrastinação. Então, para a gente formar dopa, eu também preciso de aminoácido, que é uma proteína. Então, por isso, vocês precisam avaliar como que tá a ingestão de proteína da dieta, tá? Isso é fundamental, tá? E aí, o principal seria a tirosina, tá? A tirosina, ela é um aminoácido essencial. E aí, quando a gente suplementa tirosina, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado com a dose que a gente vai utilizar, tá? Porque às vezes ela pode agitar demais. Então, comecem a suplementar com doses mais baixas. Vocês podem ir usando aí 100 miligramas, 200 miligramas, 500 miligramas. E aí você vai titulando isso para que você não tenha palpitações, taquicardia, essas coisas, tá? E um outro nutriente também que é fundamental para a gente formar a dopamina é a coenzima Q10. A gente precisa de mais de coenzima Q10 para essa formação. Então, a gente já tá aí, né, uns 20 minutinhos aí conversando. E se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, agora vou dar aí mais uns 5 minutinhos. Se vocês quiserem comentar aqui, né, o que vocês ficaram de dúvida com relação ao bate-papo de hoje. Que vai ser sempre assim, gente, vai ser papum, vai ser rapidinho, sempre pegar aí um papel e uma caneta para anotar as dicas. E vamos lá, gente, vocês têm alguma dúvida com relação aqui ao que a gente conversou hoje, dos neurotransmissores? Acho que tá todo mundo na correria, hein? Acho que tá todo mundo na correria e não tá conseguindo parar aqui para digitar. Mas, então vamos lá. Em resumo, tá? Que bom, Yasmin. Que bom que você achou aí riquíssimo. Outra coisa importante, tá, gente? Esses encontros,
eu vou pegar e vou deixar gravado no YouTube, tá? Eu vou fazer aí de uma forma que a gente consiga aí ter a disponibilidade desses encontros no YouTube para vocês. Me pediram isso ontem também, tá? Oi, meu marido, gente, meu marido colaborando aqui com o nosso encontro. Qual a melhor fonte de proteínas? Quando a gente pensa em suplementação proteica, a gente tem várias opções, tá? O aminoácido, né, que a gente suplementa os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos, eles são absorvidos, né, diretamente, eles não dependem de ser quebrados. Então, se a gente for pensar aí na melhor opção, seria realmente utilizar na forma de aminoácido, porque ele não precisa ser quebrado, tá? E aí a gente tem ali os 8 aminoácidos essenciais, que são esses que eu falei para vocês, que a gente não consegue produzir, tá? Que a gente precisa ingerir da nossa dieta. Agora, pensando nas outras opções, tem aí uma super novidade, que é o Pepti Strong. Ele foi extraído através da proteína da fava. Ele tem, inclusive, né, uma disponibilidade 3 vezes maior do que a disponibilidade do whey. Então também é uma excelente opção. A dose que a gente usa é de 2,4, ainda tá super novo, ainda é aí uma pré-venda, tá? A gente até consegue achar em alguns sites na internet e é uma ótima opção. Tem até trabalhos relacionados com a parte de sarcopenia em pacientes acamados, pacientes com câncer, e a resposta foi excelente. E aí a gente tem também as proteínas vegetais, que também tem essa suplementação de aminoácido. Então, hoje, quando a gente for pensar, né, eu prefiro muito mais utilizar a proteína vegetal, ou então até uma proteína do colágeno mesmo, eu prefiro em relação à proteína do leite, pela questão mesmo dos pacientes que eu atendo hoje, né? Então hoje, como eu atendo, né, realmente muitos pacientes que têm essas condições de hipersensibilidades alimentares, alergias, enfim, e também pelo próprio processo inflamatório. Então, se a gente usa ela constantemente, isso também pode acabar tendo impacto na nossa insulina. Então, eu não gosto muito do whey como suplementação hoje. Então, eu acabo utilizando, quando eu preciso suplementar, eu acabo usando as proteínas vegetais, tá? Tem aí essa nova opção, que é o Pepti Strong, que é muito bacana, mas ainda tem aí um custo também que é um pouco mais alto, e os próprios aminoácidos, né, que realmente são indiscutíveis. Yasmin, com relação à proteína do arroz e ervilha, são válidos? São, tá? São válidos. O que acontece às vezes é que, por exemplo, no caso da proteína da ervilha, às vezes, dependendo de como tiver essa condição intestinal, às vezes os pacientes eles podem ter um pouco mais de distensão abdominal, um pouco mais de gases, né? Pela questão aí dos próprios food maps, né? Que são esses carboidratos fermentáveis, enfim. Então, só tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Mas eu acho sim uma boa opção, tá? Às vezes os pacientes eles não gostam muito, também pela questão do paladar, né? Então, também tem isso. Mas não deixa de ser sim uma boa opção, com um valor aí um pouco mais acessível também, né? Se a gente for parar para pensar aí nas suplementações. E me perguntaram aqui sobre a questão do PTH. O PTH, só para você entender, ele é o paratormônio, tá? Na nossa tireoide, eu sei que vai fugir um pouco aqui, mas me perguntaram só para eu não deixar sem resposta. Na nossa tireoide, nós temos 4 glândulazinhas, tá? Que são as paratireoides, elas que são responsáveis por produzir o PTH, e ele tem relação com o equilíbrio dos níveis de cálcio do nosso organismo,
tá? Então, se eu tenho um desequilíbrio no meu PTH, eu posso ter ou uma deficiência de cálcio, ou então simplesmente eu estar acabando absorvendo cálcio demais, principalmente dos ossos. Então tem que tomar cuidado, que o PTH muito alto, ele pode fazer com que você venha desenvolver uma osteoporose. Tá joia? Gente, às vezes a gente tem aumento de PTH por falta de vitamina D, tá? Então precisa prestar atenção nisso. Então tem que adequar os níveis de vitamina D, que só em a gente fazer isso, a gente já consegue melhorar aí esses níveis de PTH. Gente, foi maravilhoso aqui a nossa conversa. Qual a melhor forma de consumir o abacaxi para uma melhor digestão de alimentos, cru ou grelhado? Na verdade, o ponto principal aí é a proteína, né? A enzima digestiva que tem no abacaxi. Então, vai muito aí de preferência mesmo. Não tem um estudo assim que mostra exatamente, né, se cru ou grelhado seria melhor, mas o importante é que você consuma, né? Consuma aí esse abacaxi em substituição aí realmente o uso das enzimas digestivas, porque nele a gente já tem e vai ajudar aí na quebra das proteínas.